Oi, bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Bíblia, a respeito do ensino da Palavra de Deus. E, por certo, a gente tem muito que aprender, né, com tudo isso que a gente vai estar conversando aqui, tá bom? Hoje é quinta-feira e temos aqui alguns itens que a gente vai estar conversando nessa oportunidade, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro, o nosso bom dia, né? A gente quer que esse seja um dia especial na vida das pessoas, na vida de todos aqueles que estejam inteirados, voltados a serem bênçãos na vida de outras pessoas, né? De uma maneira ou de outra, com um bom dia, com um sorriso, enfim. Existem muitas maneiras da gente estar interessado no bem do outro, né? E quando estamos interessados nisto, já está comprovado que nós temos outra maneira, outras posturas, né, adequadas para a convivência com as pessoas. E as pessoas, mesmo que elas conscientemente não percebam, elas inconscientemente elas captam isso, entendeu? Tem gente que usa isso chamando de energia, outros chamam de outras, né, com outros termos, mas é isso que ocorre. Quando alguém está com o coração aberto para ser bênção aos outros, não precisa nem você falar, e nem precisa a pessoa conscientemente perceber, mas inconscientemente há uma transferência, há um ambiente propício, né, que é percebido pelas outras pessoas, tá bom? Então, é só querer, né, ter um anseio, a vontade. Hoje eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. E isso, com certeza, vai ser, porque mesmo que você não mova uma palha, como é utilizado nos argumentos por aí, mesmo que você não mova uma palha, ainda assim as pessoas se beneficiarão, as pessoas se sentirão bem, as pessoas se sentirão respeitadas, amadas, acolhidas por você, tá bom? Então que esse seja um dia muito especial para essas pessoas, né, que anseiam ser bênção na vida das outras pessoas. Vamos para um hino, né? A gente vai cantar lendo um hino e bebendo, não é, aquilo que o hino possa estar nos ensinando. O hino de hoje, o título é Presença Divina. Aí ele diz assim: Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder. Bom, é uma poesia, né? Deus já está aqui, Deus já está presente. Inclusive, essa semana eu vi um argumento interessante, né? Que essa luta, esse esforço que está acontecendo de as igrejas terem que se reunir para cultuar a Deus, né? Porque isso é uma afronta e tal. E na charge mostrava o próprio Deus dizendo: mas vocês estão esquecendo que eu sou onipresente, né? Lembrem que eu sou onipresente também. Eu estou em todos os lugares, eu estou nas casas, eu estou nos lugares onde vocês estão, né? Então, esse pedido, Senhor, ser presente aqui, na verdade, é algo óbvio que no normal não precisaríamos dizer, mas na poesia sim, porque aqui nós estamos dizendo, basicamente é isso: Senhor, eu sei que tu estás aqui e eu quero dizer que gostamos da tua presença, queremos a tua presença aqui, entendeu? Então a pessoa, quem está cantando está colocando: Senhor, sei que tu estás, mas eu quero dizer a ti que eu gosto da tua presença, eu faço questão da tua presença. Ela não vai ser indiferente, ela não vai ser sem significado para mim, não é? Então é isso: Onipotente Rei, teremos prazer que tu sejas, né, presente aqui no teu poder, com todo o teu poder.
Claro que tem pessoas que voltados para uma religião, como é que diz? A religião pagã, não é? Gostam mais do poder de Deus do que do próprio Deus, não é? Vivem na sugação, vivem sugando, não é? Ou querendo sugar o poder de Deus mais do que o próprio Deus, não é? Mas não é esse o sentido da verdadeira adoração. Se você confia em Deus, você não precisa ficar exigindo nada dele, você não precisa ficar sugando ele, você confia, você descansa, você está tranquilo. Eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ficar dizendo a ele o que fazer, porque eu confio nele. Então, ser presente aqui no teu poder. Em teu excelso amor, inspira-nos louvor, né? Com o que tu tens feito conosco, através do teu amor, da tua misericórdia, o que a tua graça tem feito no meu coração, Senhor. Continue me inspirando, continue inspirando a minha adoração, o meu anseio de te agradar, de fazer a tua vontade. Aí o hino continua: queremos-te, Senhor, engrandecer. Então esse é o grande objetivo, engrandecer. Engrandecer aqui não é aquela ideia de ficar elogiando. Não é isso não. Eu tenho lembrado aqui que Deus não precisa de elogios. Deus não precisa de gente ficar o tempo todo bajulando, Deus não precisa disso, né? O que Deus quer e a maneira da gente agradar a Deus, em vez de ser uma coisa vertical, tem que ser horizontal. Como é que eu quero agradar a Deus? É indo ao outro, é amando o outro, é perdoando o outro, é convivendo com o outro, é sendo bênção ao outro. Então, a adoração a Deus não é essa coisa vertical. O vertical, ele é consequência. Na verdade, a adoração a Deus é horizontal. Eu devo ir para agradar a Deus, vou usar aqui a expressão, eu devo engolir sapo. Entendeu? Essa é a ideia. Eu devo engolir sapos para agradar a Deus. Então, engolindo sapos, então eu desejo amar as pessoas. Entendeu? Não é porque elas merecem, não é porque elas são pessoas que são completas, perfeitas, não é isso não. É porque eu quero agradar o vertical, agradar a Deus, mas aí, para agradar a Deus, eu quero amar, não é? O horizontal, amar as pessoas. Isto é adoração, tá bom? Então, queremos te engrandecer, é no sentido de ser bênção às pessoas e não ficar naquele lenga-lenga, naquela conversa fiada, naquela conversa que não leva a nada, só porque tá bonitinho, todo mundo tá gostando, e aí eu fico naquela conversaria, né? naquela adoração, naquele louvor sem sentido, né? Que terminou o louvor, eu volto para a minha vida normal, que é totalmente ao contrário daquilo. Então é tolice, é bobagem, é perda de tempo, né? E até atrapalha os outros. Aí o hino continua a segunda estrofe. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Novamente aí entra uma poesia, né? É a poesia, porque já é óbvio que ele escuta, né? Já é óbvio que ele ouve. Primeiro, porque ele não é surdo. Segundo, porque ele nos ama. E quando ama, você ouve tudo de todos. Não é ouve dos privilegiados, não. Ele ouve tudo de todos, né? Então, e o interessante na relação com Deus é que ele não ouve só o que eu falo, mas ele ouve principalmente o meu coração, ele ouve principalmente a minha alma, né? Então, por trás do que eu estou falando, existe alguma coisa que ele também ouve. Então, eu posso estar falando uma coisa, mas aqui dentro eu estou dizendo outra. E ele ouve esse daqui principalmente, né? Então, ouve lá do céu é uma figura, porque na verdade ele escuta toda a oração. Deixa eu até exagerar um pouquinho. Ele até atende todas as orações. Todas as orações, entendeu? Ele atende. Primeiro, vou dizer, porque ele ama.
Ele ama. Segundo, porque amando, né, ele atende. Agora, a gente tem que saber o que é que a gente está pedindo. Por exemplo, não é que eu tenho que... ele só vai... Ele atende tudo que eu peço. Não é isso. É a ideia de que, quando eu peço uma coisa, o que é que realmente eu estou querendo? E ele atende isso que realmente eu estou querendo. Isso que eu estou pedindo aqui é a minha tolice de gente humana, limitado, que não sei exatamente o que eu estou pedindo. Aliás, a Bíblia diz isso. Eu não sei o que é que eu peço, mas eu sei por que eu peço. E ele atende esse porquê que eu peço. Entende? Ele atende isto, né? E claro, ele não atende como eu quero. Ele atende segundo o amor dele, ou seja, melhor do que o que eu quero. Ok? Não é só eu, todas as pessoas. Deus ama a todos, Deus atende a todos. Não precisa ser mais religioso ou menos religioso, não. Porque quando você ama, e Deus ama a todas as pessoas, né? O anseio dele é o melhor para essas pessoas. Agora, uma coisa importante, Deus não obriga ninguém a nada. Então tem um caminho aqui que é o melhor para a minha vida. E tem esse outro caminho aqui. Ele não me obriga a ir por esse caminho, né? Ele pode arranjar um jeito, arranjar outro, arranjar uma situação, arranjar outra, para me orientar. Olha, é fantástico. Claro que a gente não pode comparar, mas as ações de Deus é semelhante ao que acontece com o GPS. O GPS é fantástico. O GPS, ele está lhe guiando e ele diz assim, olha, entre à direita. Se você não entrar, ele não vai ficar brigando com você, ele não vai ficar reclamando com você. Ele não vai lhe amar mais ou menos porque você não obedeceu. Entendeu? Ele até está preparado, o GPS, e Deus preparado, sabendo que você vai ou não obedecer. Então, o que é que ele vai fazer? Se você não obedecer o GPS, lá na frente ele vai orientar. Olha, então entre em tal rua. Vamos reorganizar aqui a coisa. Entre em tal rua. Faça assim, porque ele vai lhe orientar de acordo com o que. Agora, ele não lhe obriga. O GPS não lhe obriga a fazer o que ele acha que é melhor para você. A mesma coisa é Deus. Ele não obriga ninguém. Agora, ele tem o melhor para a gente. Para mim, para você. A gente não obedece, aí ele vai, né, organizar outra caminhada, outro jeito, outra maneira da gente desfrutar daquilo de melhor que ele preparou para a gente. Tá bom? Então, a segunda estrofe do hino diz assim, ó poderoso Deus, ouve-nos lá dos céus a petição. Ele escuta todas as orações. Né? Não precisa ser ficar criando maneiras para pressionar Deus, não. Ele só vai fazer com a gente aquilo que for melhor, né, para a gente. Entendeu? Você ore mais ou ore menos, você cante mais ou cante menos, você vá ou mais ou menos à igreja. Enfim, nada disso vai fazer diferença. Porque Deus ama a todos e vai, dentro do limite de não lhe obrigar, ele vai querer o melhor para todos. Tá bom? Aí a segunda estrofe diz, vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Ora, aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, vem nos abençoar, claro, ele já, como eu tenho lembrado, ele está sempre nos abençoando a todos, né? Vamos sair um pouquinho desses egoísmos nossos, de que ele só abençoa a gente, ele não abençoa o outro não é abençoado, porque o outro não é espiritual, o outro não é religioso. Vamos sair dessa meninice, né? Porque, na verdade, não temos nenhuma, como indivíduos, nenhuma diferença do outro. Nenhuma diferença. Né? A Bíblia coloca que todos foram colocados debaixo do pecado. Todos são indignos, todos nós somos imerecedores, digamos assim. Né? Agora, vem nos abençoar, claro, é um anseio dele. Entendeu? Não precisa nem eu pedir. Ele vai estar o tempo todo buscando me abençoar. Aí eu volto a repetir. Porque ele nos ama. E vem fazer brotar o que se semear no coração. Aí é que é o grande problema. Fazer brotar o que se semear no coração. O que é que a gente semeia no nosso coração? Né? Aí, claro que a música, o hino, está querendo que sejam coisas boas.
Mas semear no coração, mesmo que você plante coisas boas, você também planta coisas ruins. Eu também, todos nós, né? Fazer esse pedido, Senhor, faça brotar o que se semear no coração é muito perigoso, né? Porque, olha, se Deus fizer brotar tudo que eu planto no meu coração, vai ser um desastre, inclusive para a minha vida, entendeu? Inclusive para a minha existência, tá bom? Mas é uma poesia, a gente então procura ver pelo caminho melhor, né? A terceira estrofe diz assim: vem tu, Consolador. Aí, voltado para o Espírito, né? Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção, né? Vem testificar na vida da gente a redenção que o Senhor Jesus já tem feito com a gente, né? Vem testificar, e claro que ele faz isso. Uma das obras do Espírito é promover a santificação em nossa vida. O que é santificação? Não é ser mais religioso, né? Isso é tolice, né? Isso é coisa de gente pequena, isso é coisa de paganismo, né? Vem, como é que ele coloca aqui? Ser testificador da redenção, e uma das ações do Espírito Santo, é isso que eu estava falando, né? Uma das ações do Espírito Santo é nos santificar, é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é santificação. Fazer com que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Entendeu? Isso é santificação. Então ele coloca: no templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Manchas limpar do coração, embora Jesus e o Espírito Santo sejam o mesmo, né? Mas a ação do Espírito não é exatamente limpar as manchas do coração. Isso aí Jesus fez na cruz. Jesus fez né? Agora, na redenção, no nosso redimir, né, que ele opera em nós, aí sim a gente vai abandonando aquela vida mais ímpia e cada vez mais a gente vai se voltando para uma vida parecida com a de Cristo, né? Então esse é o processo. Na quarta estrofe, o hino diz assim: ó grande trino Deus, sim, te adoramos nós e só a ti, né? Só a ti, Senhor, nós adoramos. Também não é tanto uma grande verdade, somos péssimos nisso. Nós nos adoramos muito, né? Eu até tenho lembrado muito o que eu já ouvi, uma pregação de alguém, né, falando sobre isto, e a pessoa dizendo o seguinte: nosso ídolo somos nós. E eu antigamente, antes disso, eu pensava até que o nosso ídolo fosse Jesus, né? Mas foi muito boa aquela oportunidade, porque a gente descobriu que, na verdade, não é Jesus o nosso ídolo. A gente até, às vezes, quer isso, às vezes até falamos isso, mas, na verdade, o nosso ídolo somos nós mesmos. A gente vive em função da gente, né? A gente agrada a Deus primeiro agradando a gente agrada a Deus naquilo que agrada a gente. Esse é do ser humano. E isso tem a ver com Romanos, capítulo 3, versículo 10 em diante, quando coloca exatamente isso. Nós somos, né? Nós somos adoradores de nós mesmos. Nós mesmos. Entendeu? Esse é o grande perigo nosso. E às vezes a gente fica achando que a gente adora realmente a Deus. A Bíblia, inclusive, chega a dizer que por nós mesmos não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Né? Não há um justo sequer, sem a ajuda do Espírito Santo. Entendeu? Aí o hino termina assim: santificar-nos-á, não é? Já expliquei aqui sobre o que é uma santificação. Ao céu nos levarás, né? O Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, o mesmo Deus, então, realmente, mas é a ação de Jesus em nos perdoar na cruz é que nos leva para o céu. A glória nos darás contigo aí, né? Quer dizer, irás compartilhar conosco no céu as glórias, as alegrias, os prazeres que o céu pode oferecer, tá bom? Esse é o hino, né? E a gente aprende muito com ele, porque é uma maneira da gente refletir sobre o ensino a respeito de Deus, né? Vamos para Filipenses? Filipenses capítulo 1, versículo 20.
continuando o que já começamos em dias anteriores. No versículo 20, Paulo então continua o texto. Ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aqui Paulo está falando sobre a situação dele estar preso, a situação dos sofrimentos que ele já passou pela pregação do Evangelho, o fato de que isso tem levado pessoas a buscarem também evangelizar, e ele coloca que existem pessoas, por causa dessas prisões dele, pessoas que estavam evangelizando, inspirados, motivados pelos seus sofrimentos, né? Paulo está sofrendo, então não há problema de eu também ser, coisas assim, né? Então estavam motivando pessoas à pregação, mas havia também pessoas que, por inveja a Paulo, por inveja de tudo aquilo, também estava pregando, e conversamos sobre isso essa semana, né? Acho que ontem conversamos um pouquinho sobre isso, né? Até o que não é muito coerente dizer que de qualquer jeito Jesus deve ser pregado. E a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem, né, se eu não me engano. Então, aqui no versículo 20, ele fala dessa forma, né? A expectação dele de que o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, está sendo válido para a pregação do Evangelho. Aí ele continua, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo, não é? E o morrer é ganho. Se eu morrer, eu saio ganhando também. Viver, eu ganho. Morrer, eu ganho. Aí ele vai. Mas de ambos os lados, eu queria até chamar a atenção muito para esses versículos, não é, que agora estamos lendo. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender sobre essa questão da volta de Jesus. Tá bom? O próprio Paulo, né, lá em Tessalonicenses, que ele escreveu no ano 51, mais ou menos, né? E Paulo diz assim, olhe, quando Cristo vier nas nuvens com a força do seu poder, ele então vai arrebatar e vai levar a igreja. Então, havia essa ideia. Isso aí tinha a ver muito com a cultura apocalíptica da época, né? Mas agora, 10 anos depois, aí nós estamos no ano 60, né? 59, 60, 61, na carta aos Filipenses, Paulo vai falar diferente. Presta atenção no que ele vai falar. Ele diz, então de ambos os lados eu estou em aperto, né? Se viver é ganho e se morrer é ganho, né? Para ele dizendo, então de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Essa afirmativa dele está dizendo o seguinte, eu não acredito mais que quando eu morrer, eu vou ficar embaixo na terra aguardando a volta de Jesus. Porque quando eu morrer, eu vou partir para estar direto com Cristo. Eu não vou ficar mais aguardando aquela volta que nós estávamos falando lá em Tessalonicenses. Eu irei morrer e partir direto para Cristo. Semelhante ao que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Ele dizendo, Jesus disse para ele, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso, né? Então, Paulo já está crendo dessa forma, tá bom? Mas, digamos, os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Então, viver é ganho, morrer é ganho. Agora, estar com Cristo é melhor, é o que ele está dizendo aqui, né? Mas julgo mais necessário, veja só, é muito melhor estar com Cristo, mas eu julgo, não é, que seja necessário, por amor de vós, ficar vivo, ficar na carne, não morrer, por amor a vocês, por amor não exatamente aos filipenses somente, mas a todos que poderiam ser alcançados pela sua pregação, né? Julgo necessário, então, estar vivo, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, eu ainda penso em estar com vocês, né? Eu penso ainda em ir aí, né?
Não sei exatamente se isso aconteceu, mas esse era o projeto dele. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, continue eu a ouvir acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, ele falando, olha, eu fui preso, tem gente que prega a partir disso, inspirado nisso, tem gente que prega para tentar combater isso, para agir de maneira prejudicial a isso, mas não tem problema, o importante é que Cristo esteja pregando, ele falando, né? Já falamos que não concordamos muito com isso não, mas ele diz assim, mas pouco importa, porque para mim morrer ou sofrer é ganho e viver é ganho, eu ganho de qualquer forma. Só que estar com Cristo é muito melhor. Porém, eu acho que é mais necessário eu abrir mão disso que é o estar com Cristo para eu continuar vivo, não é? E conviver com vocês, pois eu ainda quero estar aí com vocês. Agora, eu vá ou eu não vá estar com vocês, por favor, eu quero continuar ouvindo as boas notícias sobre vocês, o bom testemunho que vocês têm dado, a maneira como vocês têm se portado, né, pregando e vivendo o Evangelho de Cristo. Tá bom? Então, basicamente é isso que ele está falando aqui. Tá bom? Isso vai até o versículo 27. Tá bom? A gente fica aqui também, né? Porque já faz uma grande diferença, não é? O Paulo está falando isso. Perguntas que me fazem, né? Lá eu tenho orientado que se você tiver alguma pergunta, coloque aqui nos comentários para que a gente possa conversar um pouquinho sobre, né, aquilo que você quiser saber, pelo menos a minha opinião sobre uma coisa ou outra. E temos aqui ontem, não é? O Moisés Pereira da Conceição, né, um amigo nosso, querido, ele fez a seguinte pergunta. Ele perguntou o seguinte, deixa eu anotar aqui, se eu colocar aqui. Ele colocou, qual o seu ponto de vista? Gostei muito disso, né? Porque às vezes a gente não pode passar a ideia de que nós temos o ponto final, né? De que minha opinião é que está acima de todos, nada disso. Mas o meu ponto de vista, né? Qual o seu ponto de vista sobre a guerra dos pastores para manter as igrejas abertas? Será que eles estão preocupados com a salvação dos fiéis ou com a queda de arrecadação de dízimos e ofertas? Pois com as igrejas sem fiéis presentes, os dízimos e ofertas diminuem, né? Muito bem, essa foi a pergunta dele. O que é que eu acho? Qual a minha opinião sobre isto? Tá bom? Olha, especular sobre o que é que aquelas pessoas que estão brigando estão querendo fica meio complicado, porque aí vai de pessoa para pessoa e a gente não pode alcançar muito o pensamento de cada um deles. Agora, falando no geral, aí sim, a gente pode ficar à vontade. Pode ser que o geral, né, não caiba, né, em cada um especificamente, mas no geral é isso que eu vou comentar um pouquinho agora. O que acontece muito, não é somente nesse episódio, mas em muitos episódios. O que acontece muito é que a gente diz, nós cristãos, né, a gente diz que acredita no Espírito Santo. A gente acredita no poder do Espírito Santo. A gente diz muito isso, repete muito isso. Isso vira não é mais uma... Como é que chama? Não é mais um mantra, não. Isso já é uma ladainha, né? É uma coisa que a gente já repete e nem percebe o que é que está repetindo mais. Já faz parte da cantoria, né? Da cantoria, e que no nosso cotidiano a gente mostra justamente o contrário. Então, na verdade, não cremos de verdade no poder e na ação do Espírito Santo. Quando a gente não crer nisso, o que é que acontece? A gente vai tentar agir como sendo o Espírito Santo. É por isso que a gente inventa regras,
para as pessoas, a gente diz se elas estão ou não se comportando como cristãos, a gente encontra justificativas para um bocado de coisas que a gente faz contra as pessoas, né? A gente julga e condena. Pronto, essa é a melhor palavra. Julga e condena. Quando o próprio Jesus disse, olha, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para amar, eu vim para atrair, eu vim para... tem a palavrinha muito bonitinha que diz tudo. Eu vim para acolher. E para isso que Jesus veio ao mundo. Entende? E nós, por não crermos no Espírito Santo, na ação, no poder do Espírito Santo, na vida das pessoas, né? A gente então quer agir como sendo o Espírito Santo. Né? Então, quais são as funções do Espírito? Principalmente, a função do Espírito, são muitas. É Deus, o Espírito Santo, é o próprio Deus agindo diretamente na gente. Né? Então, quais são as funções do Espírito Santo? A Bíblia, Jesus coloca algumas. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bom, já que eu não creio no Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu não creio que o Espírito faz. Então é por isso que muitas vezes você vê aí gente criando argumentos, criando situações, criando medos para obrigar as pessoas a se convencerem de que elas estão perdidas, que elas estão em pecado, que elas estão... Porque a gente não acredita no Espírito Santo. Porque se a gente acreditasse, a gente descansaria. Em vez da gente ficar julgando e condenando as pessoas, a gente iria amar as pessoas, aceitá-las como elas são, crendo que o Espírito de Deus vai fazer a obra. Mas não, a gente não crê, então a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Entendeu? Segundo, nós não cremos, a segunda função que Jesus menciona é que ele convence, o Espírito Santo converte, é ele que converte. Está lá, João capítulo 3, né? Os versículos primeiros. Ele age como o vento e ninguém sabe como funciona, mas funciona. Ele converte, ele faz a pessoa passar pelo novo nascimento, é uma obra do Espírito de Deus. Mas a gente não crê. Então o que é que a gente faz? A gente parte para obrigar as pessoas a se converterem. Né? Por exemplo, a gente não critica tanto da Inquisição da Idade Média. Lutero, né? A história registra que Lutero matou muita gente porque as pessoas não se convertiam. Entendeu? Então, nós não cremos na ação do Espírito. Então, olha, convencer, converter. A gente não acredita que o Espírito faz, então a gente fica inventando mil coisas, inventando uma coisa, inventando outra, para poder as pessoas se convencerem e se converterem. A gente fica nessa luta, quando na verdade não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. Não tem um versículo na Bíblia que me obrigue, que leve o salvo, o crente, a querer convencer e converter as pessoas. A orientação é, seja luz, seja sal. E aí, fazendo isso, as pessoas virão a Jesus, através da obra do Espírito. A igreja de Jerusalém fez exatamente isso. A igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que eles eram bênção para eles mesmos, cuidavam deles mesmos, né? Atos capítulo 2, versículo 2, do 40, mais ou menos, ao 47. Então, eles cuidavam deles mesmos e cuidavam das pessoas fora dele. Então, a Bíblia diz lá que eles caíam na graça do povo, na graça social. As pessoas da cidade amavam aquela igreja, tinham carinho por aquela igreja. Entendeu? Então, e aí diz assim, e todos os dias o Senhor ia salvando pessoas. Esse que é o nosso papel, e não convencer e converter ninguém, de maneira nenhuma, não é o nosso papel. Entende? Mas a gente não acredita no Espírito Santo, no poder dele, então a gente corre para fazer isso. A gente briga com pessoas, a gente briga com familiares, a gente briga com amigos, a gente briga com todo mundo porque eles não são convencidos, nem convertidos. Percebe? Achamos que estamos fazendo a coisa certa, agradando a Deus, obrigando essas pessoas
Deus não obriga ninguém. Deus não quer obrigar ninguém, porque Ele respeita as pessoas, né? Quando ele fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está dizendo que Ele respeita. Uma das coisas do imagem e semelhança é que Ele respeita a minha individualidade. Ele atua em mim quando eu permito, quando eu quero, quando eu deixo. É assim que funciona, entendeu? Muito bem. Então não cremos. Está declarado, não cremos. 99% das coisas que a gente faz na igreja, dirigindo gente, trabalhando com gente, é porque nós não cremos no Espírito Santo. Aí a gente age como Espírito Santo, a gente age julgando as pessoas, a gente age condenando pessoas, a gente age perseguindo pessoas, a gente age prejudicando pessoas, porque a gente não crê na ação do Espírito. Aí a gente quer fazer essa função que só o Espírito consegue fazer, tá bom? Agora o que acontece com isso? A gente enche a igreja de joio. Pessoas que pensam ser crentes. Sabe por que elas pensam ser crentes? Porque elas fazem as regras que a gente coloca. Então, se elas cumprem a regra, então elas acham que são crentes. E aí, essas pessoas ficam mais difíceis de se converterem. Por quê? Porque já acham que são crentes. Já obedecem tudo, acham que são crentes. Fica mais fácil quem está fora da igreja passar pela conversão, pela obra do Espírito, do que aquele que está dentro de igreja, achando-se, não é, mais crente do que os outros, julgando os outros, condenando os outros, dizendo que os outros fizeram isso, fizeram aquilo, não é? Essas coisas todas que a gente já conhece dentro de igreja, que é um hospital. Vale a pena dizer, igreja foi feita para ser hospital, não é? Para cuidar de pessoas. Na verdade, termina não acontecendo muito isso, não. Muito bem, então não cremos. Vamos tentar responder a pergunta do rapaz. Né? Essa briga de pastores para manter as igrejas abertas, né? Estão preocupados com a salvação dos fiéis ou com os dízimos? Essa foi a pergunta que me foi feita ontem, lá nos comentários do culto de ontem. Se você tiver alguma pergunta, coloque hoje, né? Aí nos comentários para a gente responder amanhã. Então, não cremos, para responder essa pergunta dele. Não cremos. Não cremos. Sabe por que tem pastores aí se suicidando, cometendo suicídio? Sabe por quê? Porque eles lutam, se esforçam para serem ou para substituírem o Espírito Santo. Sabe por que tem pastores aí sofrendo, né, no pastoreio de igrejas? Porque tem igrejas achando que ele deve fazer o papel do Espírito Santo. Condenar, julgar. Aliás, o Espírito Santo nem faz isso. Mas tem igrejas que esperam que os pastores façam isso. Entendeu? Então, nós não cremos. A verdade é essa. Não cremos na ação do Espírito. Somos salvos, temos o Espírito, mas a gente não crê. Porque se a gente cresce, 95% das coisas que a gente faz ou fala dentro das igrejas, a gente não precisaria falar, e ser cristão seria uma das coisas mais gostosas do mundo. Entendeu? Mas não cremos, então a gente perde com isso. Conscientemente ou inconscientemente, isso acontece, tá bom? Eu coloquei ali para lembrar. Às vezes tem pessoas que inconscientemente, né, nem percebem o que estão fazendo ou o que sendo. Aí tem a voluntariedade ou não. Tem gente que faz isso, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. E tem gente que faz mesmo sem perceber que está fazendo, mas faz. Né? E aí, por quê? Não cremos na ação do Espírito Santo, porque se a gente cresce, a gente descansava, a gente saberia que o Espírito sabe cuidar das obras do Senhor. Mas não, a gente não acredita, então a gente é que tem que fazer, a gente é que tem que mudar as coisas. Existe realmente, eu coloquei aqui 4 motivos para essa briga, essa luta aí, para fazer igrejas ficarem abertas. Existe na cabeça de alguns, né, a ideia de perder recursos mesmo, né, com medo de diminuir o dinheiro que entra na igreja, ou por causa das despesas que já existem, ou enfim, medo mesmo. E eles entendem que se não se juntar, o povo não vai entregar suas ofertas, não vai entregar os seus dízimos, tá bom? Existe também o medo de perder pessoas. Tem que manter todo mundo junto para ninguém ter tempo de ir para outro lugar, ou deixar de ir para a igreja, ou ser cooptado por outra igreja e coisas assim. Entendeu? Eu me lembro de ter ouvido gente muito preocupado, porque nessa época de
de tecnologia, muitos pastores estavam assumindo, dirigindo ou estavam na mídia e eles estavam perdendo membros para esses pastores que estão na mídia, né? Bom, não confiam no Espírito Santo, porque se confiassem, se descansassem, não teriam preocupação com recursos e não teriam preocupação em perder pessoas. E se perdessem, é porque não perderam, simplesmente estavam ali. Entendeu? Porque quando Deus nos confia um rebanho, Deus cuida para que esse rebanho seja o nosso rebanho. Se saíram, porque não eram do rebanho. Entendeu? Mas a gente não confia nisso, então a gente vai se esforçar, né? Os pastores estão aí brigando para essa situação toda. Outro motivo que eu coloquei aqui é para mostrar fé, demonstrar que tem fé. Então, se eu não cultuo nessa pandemia aí, se a minha igreja não reúne, eu estaria demonstrando que eu não tenho fé. Então, há necessidade de mostrar fé. Só que tem uma regra muito interessante aí na vivência. Quando você precisa provar alguma coisa, é porque nem você acredita que tem. Aí você precisa provar. Entendeu? Então, você precisa ficar provando para Deus, olha, provar para Deus, Deus sabe o que é e o que não é. Eu preciso provar para mim mesmo, eu preciso provar para o mundo que eu tenho fé. Essa doença não vai me pegar. E com isso tem matado muita gente. Entendeu? Matado muita gente. Então, porque eu preciso mostrar que tenho fé. É semelhante à tentação de Jesus lá, né? O diabo disse, olha, mostre para as pessoas, né, a sua fé, mostra aí, pula de cima embaixo e eles vão ver que você realmente é o filho de Deus. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha fé, mas não tinha que tentar Deus para provar que tinha fé. Entendeu? Então, por falta de crer no Espírito, aí as pessoas precisam ficar mostrando que tem fé. Eu tenho fé, eu vou mostrar, eu vou insistir, todo mundo tem que vir. Né? Então, esse é um outro motivo por que as pessoas estão nessa briga aí para cultuar, né? Para estarem juntos. Né? Ah, mas não tem aglomeração. Não tem aglomeração? Não tem como não ter. Junta 3 pessoas no mesmo ambiente e vai ter aglomeração. Por quê? Queira ou não queira, chega uma hora que elas se juntam, que elas ficam ali, na hora de sair, ninguém fica no seu cantinho parado esperando que um saia, o outro saia, o outro saia. Não existe isso. Né? E um outro motivo que eu coloquei aqui é mostrar poder. E é poder mesmo social, poder político. O governo mandou que não houvesse reunião, mas eu vou mostrar que eu tenho poder. Eu vou mostrar quem sou eu. Ou eu vou mostrar quem somos nós. Nós não obedecemos. É disputa de poder. Entendeu? Então, esses 4 motivos. Perder recursos, perder pessoas, mostrar fé, mostrar poder, tudo esses. E tem outros motivos. Eu só citei 4 aqui. Agora, o que é que acontece com isso? É uma demonstração de desobediência civil. Essa briga toda é para mostrar ao mundo que somos desobedientes. Que a gente não aceita a orientação de fora. Entendeu? Estamos testemunhando isso. E o mundo não vai esquecer disso. Isso não vai passar impune. Entendeu? A Europa detesta cristão. Por quê? Na época de Hitler, fizemos a mesma coisa que estamos fazendo hoje. Esse brigueiro tolo por coisas assim. Né? Jesus jamais faria esse tipo de coisa. Outra coisa, mau exemplo aos seus e aos outros. Na hora que eu estou fazendo isso, achando bonitinho, ou porque eu estou com medo de perder recurso, ou perder pessoas, ou mostrar minha fé, ou mostrar meu poder, na hora que eu estou fazendo isso, eu estou dando mau testemunho para os meus liderados. Os meus liderados estão aprendendo que no momento que eles entenderem, eles podem, inclusive, desobedecer a mim. É isso que eu estou dizendo a eles. É um exemplo que eu estou dando a eles. Né? E também aos outros. Se a igreja pode fazer assim, então qualquer outra coisa, qualquer outra atividade... mas é a igreja. Ué. Só porque você é religioso, os outros devem se submeter, você tem direitos e eles não têm? Que país é esse? Que lei é essa? Entende? Então eu estou dando um mau exemplo, né? Para os meus e para os de fora. Ora, o nosso papel como cristãos não é dar mau exemplo. O nosso papel como cristão é dar exemplo.
Exemplo, né? Falta de amor aos seus e aos outros. Então, na hora que eu aglomero, que eu junto o meu pessoal, eu não estou amando esse pessoal, não. Eu estou submetendo eles, estou colocando eles em perigo. Ao sair de casa e vir para cá, ou estar aqui no grupo, eu estou colocando eles em perigo. Isso não é amor, isso é falta de amor. Entendeu? E a outra coisa é, inclusive, falta de amor com eles e com os outros. Já que eu estou dando um mau exemplo para os outros, também é falta de amor aos outros. E, para mim, o mais grave, né, é o mau testemunho, onde a Bíblia coloca assim, Jesus coloca assim, se te obrigarem a andar 1 milha, vai 2. Então, se estão nos obrigando a ficarmos quietinhos em casa, nós cristãos deveríamos fazer o dobro disso. E além. Se a gente fizesse isso. Se a gente fizesse isso, o mundo ia respeitar a gente. Rapaz, esse povo é obediente. Esse povo é um exemplo. Mas eu vou passar fome. Ué, você não disse que confia em Deus? Mas Deus não age assim. Obedeça e ele vai fazer a parte dele. Obedeça e ele vai fazer a parte dele. Entendeu? Então é tudo isso. Né? Claro que a gente respeita, cada um faz o que quer, não sou eu que vou dizer que estão errados, que estão condenados. Agora, dentro do princípio bíblico, é isso que eu posso responder, não é, para essa pergunta que me foi feita, né, ontem, depois do culto que o Moisés, né, colocou lá nos comentários. E na parte final do nosso encontro de hoje, do nosso culto, eu queria chamar a atenção para o seguinte: um culto terapêutico, né? O culto é terapêutico quando ele quer agradar, cultuar a Deus, né? Nos levando a ser luz do mundo. Tá bom? Toda vez que eu saio do culto e eu não saio como luz do mundo, então esse culto não foi culto a Deus. Tá bom? Vamos analisar aqui a luz. A luz é para mostrar que as pessoas estão nas trevas. Não. Esse aí é uma necessidade que nós humanos temos de julgar e condenar os outros. Mas luz não faz isso. Eu estando no ambiente, a luz estando acesa, o que é que ela faz? Ela me mostra tudo que tem aqui. Olha, aqui pode estar uma coisa errada, uma coisa ruim, uma coisa mal colocada. Ela não julga, ela não condena. Ela apenas mostra. Pacificamente, tranquilamente. Eu é que vou descobrir, isso aqui está nessa posição, não, tem que ser assim. Eu é que descobri. Ela me ajudou, mas ela não me condenou, ela não me obrigou a nada. Eu é que descobri, por causa dela, que isso aqui deveria ser assim. Isso é ser luz. Mas não, a gente não se contenta com isso não. A gente quer, aos nossos olhos, na nossa compreensão, a gente quer julgar as pessoas. Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso é ser luz. Não, isso não é ser luz. Isso é ser o diabo. O diabo é que é acusador. Entendeu? O nosso papel é ser luz. Eu estou no ambiente. Tem gente fazendo coisa errada. Tem gente ali fazendo coisas absolutamente erradas. O meu papel não é julgar, nem condenar, nem obrigar. O meu papel é estar do lado dele. Agora, a minha vida, o meu testemunho perto dele, é que vai mostrar para ele que ele está errado. Se ele não fizer, aliás, inclusive eu já falei antes, não é um papel meu, papel do Espírito Santo. O Espírito é quem convence, o Espírito me usa perto dele para convencê-lo. Não sou eu que tenho que convencer que ele está errado. Não é esse o meu papel. O meu papel é acolhê-lo. Jesus e a adúltera. Ok? Jesus recebe aquela mulher. Jesus acolhe aquela mulher. Jesus protege aquela mulher. Jesus cuida daquela mulher. Jesus se coloca do lado daquela mulher, diante dos predadores, diante daqueles que estavam querendo condená-la. Jesus se coloca do lado dela. Jesus, em momento algum, condenou-a. Eles, todo mundo sabe a história, isso não quer dizer que para eles Jesus era adúltero também. Não, de maneira nenhuma. Todo mundo entendeu o que estava acontecendo ali. Todo mundo. Entende? O nosso papel é esse.
é ser luz. Isso é ser luz, tá bom? E vivermos de tal maneira que as pessoas possam ter luz para compreender o que está certo e o que está errado. É problema deles mudarem ou não. Mas o nosso papel é de conviver com eles e eles descobrirem o que é que deve ser feito com a vida deles. É assim que Deus faz com eles, é assim que a gente deve fazer com eles. Tá bom? Isso é todo culto a Deus, é isso. Durante a semana, se eu vivo isso, isso é culto a Deus. Isso é adoração a Deus. Tudo se resume a uma coisa só, queridos. Amor. Amor. Se a gente ama, a gente não condena nem julga. Se a gente ama, a gente nem suspeita mal. É o que diz o texto. Nem suspeita mal, porque ama. Agora, quando a gente não ama, quando a gente fica nessa mentira de que ama, aí a gente julga, a gente condena, a gente não respeita, a gente não aceita, a gente não acredita. Nada disso. Porque não ama. É um hipócrita, é um fariseuzão, religiosão. Usa o nome de Jesus para condenar. É assim que faz. É assim que acontece. Tá bom? A nossa oração final nós vamos fazer agora, né? E a gente vai orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais esse dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que tu já tens providenciado para que sejamos luz neste mundo, para que a gente seja teus instrumentos, tuas mãos, Senhor, para abençoar pessoas. Ó Deus, por favor, faça isso para que a gente possa realmente te adorar, te exaltar, amando, acolhendo as pessoas e que a gente acredite mais, descanse mais na ação do teu Santo Espírito. Pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje é quinta-feira, não, hoje é sexta-feira, né? Está aqui que hoje à noite vamos ter um encontro com a irmã Helenira, né? Vamos ter uma entrevista com ela depois de 7h30 da noite. A gente vai estar conversando com a Helenira e vamos até estar trabalhando um outro tema específico e vai ser muito interessante, né? O que está sendo programado já a partir de hoje, né? Na entrevista da irmã Helenira, tá bom? A gente fica aqui e pedindo a Deus que Ele continue abençoando você, seu dia, seus familiares, as pessoas que conviverem com você, que elas possam ser ricamente abençoadas, né, na convivência. Isso é que é adoração a Deus e tomara que a gente hoje adore muito a Deus, fazendo as pessoas mais felizes. Tá bom? Deus abençoe.